Bem rapidamente de assunto, só para atualização do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que saiu mais um boletim de saúde dele, do estado de saúde de Jair Bolsonaro, boletim de hoje, que diz o seguinte, que Bolsonaro está com carcinoma de células escamosas, que é o segundo tipo mais comum de câncer de pele, que se inicia nas células escamosas da epiderme e pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais frequente em áreas expostas ao sol. Pessoal, eu recebi um vídeo aqui, me contem, produção, o ex-presidente já saiu do hospital, não saiu? Bom, não temos essa informação ainda, mas vai ter uma coletiva de imprensa às 14 horas. Claro, se tiver alguma novidade antes da coletiva, a gente volta para contar para vocês. Maria, dá uma olhadinha no vídeo. Se esse vídeo for de agora, vocês me avisem. Tem um vídeo que nós recebemos aqui só para eu ter a certeza de que é do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não. Agora sim, voltando ao assunto segurança pública, nós vamos conversar agora com o senador Sérgio Moro. Ficamos muito felizes com a participação do senador aqui hoje por vários motivos. Senador, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Tudo bem, Neila, um grande prazer estar falando aí com você, com a Andresa, com o Metrópolis, né, sobre esse assunto que, na verdade, assustou o país. O país praticado aí por criminosos com esse atentado ao ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, o Rui Fontes. Agora, é a questão da gente aprender as lições decorrentes desse episódio. Bom, nós estávamos conversando com o promotor, o Dr. Lincoln Gakia, que nos disse, nós falamos um pouquinho sobre o seu projeto de lei, um projeto que prevê aí a segurança dos policiais e dos agentes de segurança que trabalham, principalmente junto aí na investigação de facções criminosas. Hoje, senador, existe proteção para os agentes de segurança pública no país ou eles estão completamente desamparados? Eu apresentei um projeto que é o 307, tá? Que é de 2023, foi aprovado no Senado e se encontra na Câmara, que dá uma base legal clara para que haja proteção policial a policiais, juízes e promotores que se encontrem em situação de risco, mesmo após a aposentadoria. O Dr. Lincoln, que falou há pouco aqui, é um promotor corajoso, que se notabilizou pelo enfrentamento aí do PCC. Ele, de fato, participou daquela remoção das lideranças do PCC do Estado de São Paulo para presídios federais. A gente fez na minha gestão no Ministério da Justiça. Não era algo simples e a gente sabia que aquilo teria consequências, mas era uma medida necessária, até porque quando eles botaram o pé lá, nós cortamos também, mudamos a forma de visitação dos presídios. Isso impactou muito a capacidade deles continuarem comandando a prática de crimes lá de dentro. Então, a gente sabia que teria consequências. O delegado Rui também era delegado na época, participou dessa operação. Claro que esse fato está sendo investigado ainda, vamos ver exatamente qual foi o motivo do atentado e do assassinato covarde perpetrado contra ele, mas nós precisamos aprimorar o nosso sistema de segurança. Tá? O crime organizado, Neila, mostrou que não esquece os agentes da lei que o enfrentaram. O Brasil não pode esquecer também. A gente, como sociedade, tem que dar uma resposta a isso e tem que, pelo menos, garantir a proteção integral, seja no período da ativa ou seja no período da aposentadoria. Durante a ativa, como o policial fica lá no seu meio, circulando com seus pares, é muito mais seguro a situação dele do que, por exemplo, quando ele se aposenta e normalmente ele fica sozinho, como foi o caso aí do delegado Rui. Parece que ele não teria solicitado proteção, mas talvez não tenha solicitado, até porque falta uma base legal clara. Esse projeto de lei 307 aguarda só a votação do plenário da Câmara. A Câmara pode dar uma resposta firme nessa semana ou na próxima semana a esse ataque do crime organizado, esse ataque covarde. Senador, quando é que esse projeto foi aprovado no Senado? Já tem alguns meses. Esse projeto eu apresentei logo após aquela descoberta do plano do PCC de praticar um atentado, um sequestro contra mim ou contra a minha família. Foi um projeto que foi aprovado com certa
rapidez ali, até por unanimidade no Senado Federal, ele foi para a Câmara. Ano passado ele foi aprovado na CCJ, então ele está em condições de ser colocado no plenário para a votação. A gente sabe, né, Andresa, que o processo legislativo, ele às vezes anda ali um pouco mais devagar, mas mais importante de discutir o tempo que levou é o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, o que a gente tem essa semana? Um possível, em investigação ainda, mas um possível ataque do crime organizado em retaliação ao ex-delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo, que, né, durante o seu período como delegado, atuou como se fosse um herói, né? Se expor a esses riscos de investigação de lideranças do PCC, se expor nessa operação de transferência das lideranças do PCC, e, infelizmente, a coisa foi vítima de um ataque covarde que reduziu, possibilitou qualquer espécie de... Não temos uma base legal clara para permitir que o Estado dê proteção a agentes da lei depois que entraram na inatividade, mas que correm risco em decorrência da função. Qual que é a resposta que a gente deve dar? Vamos aprovar esse projeto, ou uma medida equivalente, mas temos um projeto aqui na boca do gol, né, para ser chutado, né, para que a gente dê uma resposta aos familiares do delegado Rui, à polícia brasileira, especialmente também do estado de São Paulo, né, que teve um dos seus vítima desse crime, e a gente precisa proteger essas pessoas. O crime organizado, uma infiltração no domínio econômico, infiltração no domínio político. Nós não podemos perder essa guerra, mas nós vamos perdê-la se nós não protegermos os agentes da lei que se colocam em situação de risco para enfrentá-los. Senador, perdão, Chalders, pode continuar. Sim, senador, boa tarde, aqui é André Chalders. Eu só queria perguntar uma coisa. O promotor Lincoln aqui mais cedo disse que o Brasil caminha passos largos para se tornar um narco-estado. Bom, considerando que a gente já tem, senador, território do país sob o comando dessas facções, e já tem, inclusive, infiltração deles na economia, na política, o senhor concorda com essa avaliação de que o Brasil está prestes a se tornar um narco-estado? Já é um narco-estado? André, uma excelente pergunta. A América Latina, em geral, tem um problema sério com o crime organizado. Acho que a grande ameaça à nossa economia, às nossas instituições e à nossa democracia é o crime organizado. Enquanto a gente vê muitas vezes esse engalfiamento político, o crime organizado vai nadando de braçada. Agora, não existe força mais poderosa em um país do que o Estado, desde que ele se organize para o enfrentamento do crime organizado. Veja que durante lá a minha gestão no Ministério da Justiça, a minha percepção era que o crime organizado estava se retraindo, ele estava na defensiva, tanto que fizemos essa operação de isolamento, diziam que não podia ser feito, porque o país ia ser virado do avesso, ia ter um salve geral no país, e o governo do estado de São Paulo, polícias, agentes penitenciários, governador da época, tudo isso nós conseguimos construir uma transferência que ocorreu sem incidentes. O que funciona contra o crime organizado? Prisão das lideranças, isolamento das lideranças, confisco do patrimônio. Aprovamos também na época lá a lei do confisco alargado, que permite o confisco de todo o patrimônio da organização criminosa. Então os instrumentos estão aí. O que está faltando mais é integração e cooperação entre as instituições para nós enfrentarmos o crime organizado. O Brasil não tem um destino manifesto de se tornar um narco-estado, mas nós temos que parar de perder tempo e começar a enfrentar isso. E aqui eu não falo em bang-bang, tá? Eu sou absolutamente contra qualquer espécie de violência ilegal no âmbito da administração da justiça ou do trabalho da polícia. Mas sim tem como fazer esse enfrentamento. A Itália fez na década de 80 contra a Cosa Nostra. Foi exitoso. As organizações criminosas estão lá, mas não são mais imunes. E nem os chefes permanecem impunes. Lá em Nova York, acabaram com as 5 famílias mafiosas que dominavam, por exemplo, o comércio de cimento de Manhattan, na década de 80. Nós podemos fazer o mesmo. Temos que trabalhar e temos também que ter a legislação adequada para tanto, entre elas, essa proteção a agentes da lei que se aposentam e que continuam correndo riscos após a aposentadoria em decorrência do trabalho que fizeram contra o crime organizado.
Senador, eu queria contextualizar os dois principais assuntos que nós estamos tratando no programa hoje, que é o combate ao crime organizado e também a PEC da blindagem. A PEC da blindagem passou aí na Câmara dos Deputados, deve seguir para o Senado Federal. Uma abordagem que está sendo tratada é que essa aprovação dessa proposta, ela pode abrir um espaço dentro da política, dentro do Congresso Nacional, para o próprio crime organizado. Ou seja, se você tem parlamentares imunes a qualquer tipo de punição, é também um espaço de entrada do crime organizado. O que o senhor entende dessa análise e como é que o senhor vai votar quando chegar essa proposta no Senado? A PEC da blindagem é o remédio errado para um problema real. A gente está vendo, infelizmente, um desrespeito a imunidade do parlamentar pelos seus votos, opiniões e palavras. A gente sendo processada porque, por exemplo, chamou o Lula, que é um debate público legítimo, dado as circunstâncias, chamou o Lula de ladrão. Foi condenado em várias instâncias, foi anulado, nunca foi declarado inocente, faz parte do debate político. Infelizmente, processos dessa natureza estão levando o Congresso a pensar numa superproteção. Agora, na minha opinião, essa superproteção está sendo excessiva, porque não vai só proteger aí os parlamentares contra processos por crimes de mas também aí facilitar, dificultar investigações e impedir processos por crimes comuns, crimes violentos, crimes praticados eventualmente no meio de organizações criminosas ou crimes contra a administração pública. Eu espero, hoje tem uma segunda rodada aí de destaques, né, na Câmara, eu espero que possa ser melhorado esse texto para que nós não tenhamos aí esse efeito colateral de eventualmente servir para proteção para a investigação contra crimes comuns. Se chegar da forma como está, eu vou votar contra. Minha esposa, aliás, a deputada federal Zângela Moura, votou contra. Ontem se parte dos parlamentares, que é a preocupação com esses excessos e violações da imunidade parlamentar material. Palavras, votos e opiniões. Muito bem. Algum questionamento, Andresa? Não, e agradecer a presença do senador e vamos acompanhar agora se esse projeto vai virar prioridade da Câmara ou se a Câmara vai seguir, né, priorizando temas que pouco importam à população brasileira, né, senador? Porque se esse projeto tivesse sido aprovado, possivelmente a gente não teria assistido essa tragédia essa semana. Isso poderia ter sido bastante dificultado ali. Então, obrigada. Vamos acompanhar aqui o texto. Obrigada, senador. Muito obrigado. Foi um prazer falar aí com todos vocês.